Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago algumas dificuldades na hora de se elaborar um orçamento de obra, tá? Esse assunto pode render um bocado. Então, para alguns, o orçamento não passa de uma receita de bolo. Tem outras pessoas que só conseguem ver o orçamento como um emaranhado de informações e números que só servem para você fechar um contrato e depois se esquecem dele. E ainda existem pessoas que acreditam que o orçamento pode ser sim uma ótima ferramenta de gestão para a obra. Através do orçamento, você pode acompanhar e controlar toda a sua obra. Ele vai funcionar também como instrumento de tomada de decisão. Por quê? Porque vai te ajudar no controle dos custos da produção, resultando numa boa gestão dos contratos. Por esses motivos, não se pode negligenciar a elaboração do orçamento. Fazer de todo jeito, levando em consideração informações que muitas vezes não condizem com a realidade do empreendimento que está sendo orçado, pode trazer muita dor de cabeça durante todo o processo construtivo. Pensando nisso, eu elenquei algumas dificuldades na elaboração do orçamento e vou compartilhar aqui para vocês, tá? Dificuldade número 1, falta de tempo suficiente para a elaboração de um orçamento, o mais próximo do real, né? E aí eu falo para você que é engenheiro, que é empreendedor, que tem uma pequena empresa de reforma ou construção. E por estar sozinho muitas vezes nessa jornada, tem que se desdobrar em várias frentes para poder dar conta do recado. É fazer a visita, é tomar nota do que precisa fazer, é ler os projetos, é tirar as fotos do local, é fazer o orçamento e apresentar a proposta, além da parte administrativa da empresa. E o cliente fala com você de manhã e quer o orçamento para o fim da tarde. Não é fácil, eu sei disso. E se você está realmente começando, você talvez nem tenha tanto registro, por exemplo, de dados de produtividade da sua própria equipe, de outras obras, de obras passadas. E aí você faz o quê? Você coleta essas e outras informações pertinentes ao orçamento em publicações técnicas ou em base de dados referenciadas abertas, tipo Sinap, OSSE e por aí vai. Tá errado isso? Não. Mas o que eu faço também é conhecer o nicho de mercado que estou atuando. Conversando o quê? Com pessoas, colegas que já atuam nele. Não tem atalho para isso não. Tem que procurar saber como funciona o teu nicho. Se eu aplicar um preço mais baixo que o mercado, eu pego o serviço, mas eu corro o risco de não ter condições de concluí-lo. Ao contrário, se eu jogar para o mercado um preço bem mais alto, eu posso inflacioná-lo e ainda ficar fora da jogada. Portanto, tem que haver aí o quê? Um equilíbrio entre as pesquisas técnicas e as pesquisas do próprio mercado, para que você consiga, em tempo hábil, apresentar um preço condizente ao mercado que você atua. Dificuldade número 2, falta de projetos executivos. Geralmente, para a construção de obras novas, a orçamentação é feita a partir do anteprojeto, ou seja, ainda na fase do estudo do empreendimento e que, portanto, irão faltar informações pertinentes à elaboração de um orçamento o mais perto do real. Nessa fase de projeto, ainda não tem, por exemplo, as especificações definitivas dos materiais que serão utilizados no empreendimento. E a falta dessas informações pode impactar de forma negativa o orçamento, certo? Terceira dificuldade, capacitação do orçamentista. Na minha opinião, para ser um bom orçamentista, é importante que ele ou ela tenha conhecimento técnico e prático da construção civil. Quando você orça um serviço que você tem o conhecimento do que é preciso para executá-lo, tem muito mais chances de se chegar a um preço competitivo no mercado. Além disso, o orçamentista ele tem que ter o quê? Algum conhecimento sobre impostos, por exemplo, os impostos que incidem sobre a nota fiscal de serviço, nota fiscal de compra de materiais, sobre os encargos de mão de obra, saber também das convenções coletivas para as categorias e por aí vai. Como vocês podem ver, o orçamentista tem que ter uma visão sistêmica
de todo o processo construtivo e ter também conhecimentos afins que fogem um pouco da engenharia, mas que são necessários para uma correta elaboração do orçamento. Dificuldade número 4. Utilização de índices que não condizem com a realidade do empreendimento a ser orçado. Ao longo da trajetória de vocês, como engenheiros executores de obras, vocês irão sentir na pele a necessidade de criar o próprio banco de dados, através do registro, por exemplo, da produtividade das equipes de produção. Esse banco de dados não se resume apenas ao registro da produtividade, não. Se a gente começar a implantar um sistema de controle de materiais na obra, também vai facilitar o monitoramento das perdas dos materiais envolvidos em cada sistema produtivo. E através desse controle seja possível o cálculo real das perdas de materiais. Feito isso, vai ser possível ter em mãos os próprios índices de perdas para serem utilizados em orçamentos futuros. Dificuldade número 5. Fazer a revisão da planilha orçamentária. Essa aqui é clássica. Quem nunca passou por isso? Eu mesma já. Mas serviu de lição. Já perdi um serviço por conta disso. Em todo o seu processo de orçamentação, reserve um tempo para as conferências. Confira as especificações, os memoriais descritivos, os quantitativos e as composições de custos. E por último, e bem importante, faça uma varredura na planilha. Depois de fazer vários orçamentos, você vai conseguir com o tempo bater o olho e verificar que algo pode estar errado. E essa é a hora de achar algo errado e consertar, e não depois que você fechar o contrato, correndo o risco de ter prejuízo ou ainda de perder por completo o serviço. Dificuldade número 6. Conseguir utilizar o orçamento como ferramenta de controle. Não faz o menor sentido você ter em mãos um orçamento e não utilizá-lo na gestão da sua obra. Se você fez um orçamento que condiz com a realidade da sua obra e, principalmente, com o que foi acertado em contrato, bingo, é só alegria. Essa situação que acabei de citar é a ideal, mas pode acontecer ao longo da execução que alguns serviços fujam do que foi orçado. Aí é hora de você analisar e tomar uma decisão. Se você vai continuar a execução do que falta ser construído com o valor previsto em orçamento ou se você vai fazer uma nova estimativa para o que falta ser construído. Cada situação deve ser analisada por você dentro do contexto da sua obra. Mas para mim, essa última estratégia, acredito ser a mais assertiva. Por quê? Porque você vai poder fazer as mudanças ou substituições, por exemplo, de sistemas construtivos, mudanças de composições de custo, fazer tudo o que for necessário ainda em tempo hábil. E tudo isso que eu acabei de falar é fazer o controle efetivo da obra. Nesse momento, você está usando o orçamento para fazer o controle da sua obra. Você está se antevendo aos problemas, fazendo as correções necessárias antes de terminar a obra. E esse é também o objetivo do orçamento. Te ajudar a propor as melhorias enquanto há tempo para isso. Esse assunto rende, né não? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Curtam, compartilhem, me sigam lá também lá no Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo.